Olá, hoje é segunda-feira, 9 de junho, e esta é a nossa segunda edição do dia. Isso aí. O foco desta nossa edição é o monitoramento ambiental orbital. A gente vai explorar juntos alguns materiais, que detalham como os satélites lá do alto observam e ajudam a proteger o nosso planeta. É fascinante mesmo. Imagina só, esses vigias silenciosos, assim, acima das nuvens, ficam lá monitorando florestas, oceanos, cidades, e revelando as transformações da Terra, quase em tempo real. É impressionante. É uma perspectiva essencial, né? Esses satélites, eles vão muito além de serem só instrumentos científicos. Hoje, são aliados indispensáveis mesmo. Indispensáveis? Como assim? Bom, eles são cruciais para a gente entender as mudanças climáticas, para prevenir desastres, para gerenciar recursos que são vitais. A visão que eles dão é fundamental para a gente tomar ações mais informadas aqui no planeta. Certo. Então vamos aprofundar um pouco isso. Como que essa vigilância espacial se traduz em ações concretas? Se a gente começar pela preservação ambiental, por exemplo. Olha, tem um exemplo muito poderoso que vem da África Equatorial. Os dados dos satélites da série Landsat. Os Landsat, conheço. Eles têm imagens bem detalhadas, né? Exato, imagens detalhadas da superfície. E esses dados são usados pela equipe da Jane Goodall, a primatologista. Sei, o trabalho dela com os chimpanzés. Isso. Eles usam para monitorar a degradação da floresta, sabe? E aí conseguem orientar melhor as ações para preservar o habitat dos chimpanzés. Que interessante. E como isso chega lá na ponta? Isso tem um desdobramento prático? Tem, e é a parte mais incrível, eu acho. O que é fascinante é como essa informação, ela capacita as pessoas, sabe? As comunidades locais lá, elas agora usam aplicativos de celular. No celular? Sim, no celular. Aplicativos que são alimentados por essas imagens de satélite para decidir quais são as melhores áreas para fazer o reflorestamento. Puxa vida! Elas se tornam tipo guardiãs ativas das próprias florestas. Isso mostra bem o potencial, da tecnologia espacial para promover um desenvolvimento que seja sustentável e com participação das pessoas. Nossa, se conecta mesmo a alta tecnologia com ações muito tangíveis no local. E se a gente passar para a agricultura, que é uma área com desafios tão urgentes, Escassez de água, mudança de temperatura, como os satélites entram aí? E eles são ferramentas vitais. Os mesmos Landsat continuam importantes, claro, monitoram a umidade do solo, água na superfície. Mas tem outros também, como os satélites da missão Grace e a Grace-A-Fo, que é a sucessora. Esses são diferentes. Eles medem variações mínimas na gravidade da Terra. Na gravidade? Para quê? Para mapear onde estão as reservas de água subterrânea. Aquela água que a gente não vê, que nem satélite óptico pega. Entendi. Essa capacidade de enxergar o invisível, como a água no subsolo, deve ser crucial. Sem dúvida. Tem até um alerta da doutora Dalia Kirschbaum, lá da NASA. Ela diz que, apesar da Terra ser o planeta água, a água doce que a gente pode usar mesmo está cada vez mais escassa, mais pressionada. É verdade. Então pensa, em época de seca ou numa região mais árida, essa informação que vem do espaço sobre onde tem água, quanta água tem, na superfície e embaixo da Terra, permite um manejo muito mais eficiente. Faz sentido. Saber exatamente quando irrigar, quanto irrigar e onde, nossa, isso faz toda a diferença. Econômica, logística, para a sustentabilidade do uso da água. Essa resposta vem lá de cima. Fica bem claro, então, esse papel fundamental dos satélites para a gente entender e gerenciar recursos vitais, Desde as florestas até a água para a nossa comida, mas a atuação deles vai além disso, Eles também são cruciais na gestão de desastres naturais. Com certeza. A gente vai abordar isso e mais um pouco logo depois de uma breve pausa. Fique por aí. Estamos de volta e olha, nesta última parte, vamos aprofundar um pouco mais a nossa análise dos materiais. A gente já viu como os satélites são super importantes para monitorar, para proteger o nosso planeta, mas as fontes que a gente analisou trazem também um outro lado,
que é fascinante. Como essa tecnologia espacial ajuda a gente a entender o nosso lugar no universo, sabe? Nossas origens, até nossa própria biologia. Exatamente. É uma exploração que vai muito além, né? Expande mesmo as fronteiras do que a gente conhece. Tem exemplos ótimos nos materiais, como a sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia, a ESA. Os dados dela são, impressionantes, indicando que talvez existiram rios, lagos em Marte lá atrás. Sim, sim. Isso dá uma força enorme para aquela pergunta, né? Será que Marte já teve alguma forma de vida, talvez bilhões de anos atrás? Com certeza. E essa busca, assim, por respostas sobre a habitabilidade no sistema solar, ela continua com tudo. A missão JUICE, que é a exploradora das luas geladas de Júpiter, também da ESA. Ah, sim. Ouvi falar. Ela está a caminho, chega lá para 2031, mais ou menos, e o foco dela não é, assim, necessariamente achar vida agora. Entendi. É mais investigar a fundo mesmo aquelas luas tipo Europa, Ganímede, Calisto, para entender se elas têm ou já tiveram as condições para a vida existir, né? Principalmente água líquida, talvez debaixo daquela crosta de gelo. Ah, então a busca pelas condições é um passo, digamos, mais pé no chão, mais metódico por agora, do que sair procurando bichinho direto. Exatamente. É construir a base científica mesmo. A gente precisa primeiro entender como são esses ambientes para depois, quem sabe, procurar por habitantes, né? E o interessante é que essas missões estudando outros mundos acabam dando para a gente parâmetros super valiosos para entender a nossa própria Terra. O que torna ela tão especial, né? Faz todo sentido. E essa exploração do espaço acaba levantando questões ainda maiores, né? Tipo, a origem de tudo, a origem do universo. Eu li nos materiais sobre uns modelos bem recentes, acho que da Universidade do Texas. Eles usam dados de observatórios espaciais e sugerem uma coisa, assim, alucinante. O que, por exemplo? Que a matéria escura, aquela coisa invisível, misteriosa, que é a maior parte da massa do universo, ela já poderia existir de alguma forma comprimida antes mesmo do Big Bang. Nossa. Isso mexe com a ideia de um começo absoluto, né? Totalmente. É uma fronteira da teoria que desafia o tempo todo os nossos modelos, né? A cosmologia mostra como observar o universo com ferramentas cada vez melhores força a gente a repensar o que a gente achava que sabia. E o legal é que essa exploração de ambientes extremos não fica só lá longe no espaço profundo. Bem mais perto, aqui na órbita da Terra mesmo. A pesquisa na Estação Espacial Internacional também está expandindo limites. É mesmo? Como assim? Bom, cientistas lá na estação investigam, por exemplo, como a microgravidade, aquela sensação de quase não ter peso, afeta processos biológicos bem complexos, tipo o comportamento das células do cérebro. Os materiais que a gente leu mencionam estudos que tentam entender melhor doenças como Parkinson e esclerose múltipla, observando essas células num ambiente que é radicalmente diferente do nosso aqui na Terra. O espaço vira um laboratório único, sabe? Que incrível! Essa conexão entre o universo gigantesco Big Bang e as nossas células cerebrais, tudo isso passando pela tecnologia espacial. E falando em extremos, os materiais citam Netuno também. Ah, Netuno! Um lugar onde especulam talvez chova diamantes e os ventos chegam a 2.400 km por hora. É uma loucura imaginar isso. Pois é. E aí entra uma coisa interessante, uma dualidade que as fontes parecem destacar bem. Ao mesmo tempo que a gente desenvolve tecnologia para conseguir olhar para esses cenários tão exóticos, distantes, como lá em Netuno, essa mesma capacidade de observar, quando a gente vira ela para a Terra, ela dá um tapa na cara da gente com a nossa própria realidade, que é bem delicada. Quase como um espelho cósmico, né? Olhar para fora para enxergar aqui dentro. Exatamente essa ideia. Os mesmos satélites que permitem a gente sonhar com Netuno são os que mapeiam todo dia a fragilidade da nossa casa. A gente vê a escassez de água potável aumentando em vários lugares, o gelo derretendo super rápido nos polos, nas geleiras, a pressão sobre a vida marinha. Olhar para a imensidão, para a diversidade lá fora, talvez faça a gente perceber com mais força o quão rara, o quão preciosa é essa combinação de fatores que permite a vida como a gente conhece aqui, e o quanto ela está em risco. Nossa, total. Então, o que fica muito claro, assim, dessa nossa análise conjunta dos materiais é que a tecnologia espacial meio que deixou de ser um luxo, né? Ou só para curiosidade científica. Ela se tornou, como uma das fontes até define, uma necessidade civilizatória. É algo essencial. Construiu e colocou lá em órbita,
Isso vira quase um imperativo ético e prático, como diz o texto. Não dá mais só para observar. A gente precisa usar esse conhecimento para agir, sabe? Para gerenciar melhor nossos recursos, para proteger este planeta que é único. É um chamado bem forte à responsabilidade, que essa perspectiva do espaço só amplifica. Um chamado que ecoa forte mesmo. Fica essa reflexão importante para todo mundo que nos ouve. E lembrando sempre, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, cedinho, às 7 da manhã, depois ao meio-dia e no fim da tarde, às 5 horas. E aos sábados, também ao meio-dia. Muito obrigada pela conversa e até o próximo. Até a próxima.